Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e essa é a edição 31 do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, que é uma mesa redonda de professores do Instituto que debate os grandes temas contemporâneos. O nosso tema de hoje é a revolta dos deserdados, a revolta dos perdedores, a revolta daqueles que foram abandonados pela globalização, pela financiarização, pela aceleração do capitalismo, dos processos de acumulação, daqueles que são os grandes perdedores. Esse é um tema que nós já abordamos muitas vezes nesse nosso programa, né, no Conversas. Por várias vezes esse tema surgiu e hoje nós decidimos conversar mais com vocês sobre esse tema e escolhemos fazer um gancho de discutir isso a partir do cinema, né? A partir de 4 filmes que foram filmes lançados em 2019, que justamente falava sobre essa revolta, né? Diferentes tipos de revolta, diferentes tipos de razão, mas o que caracterizava era essa revolta dos perdedores, né? Os filmes que foram lançados em 2019, né? Que foi o Coringa, né? Filme americano, o Parasita, o filme coreano, o filme brasileiro, o Bacurau, e a Odisseia dos Tontos, né? O filme argentino. Então, a partir das diversas dimensões dessa revolta e para os fatores de violência, de frustrações, de angústias, de desequilíbrios, de distopia, né? Uma profunda distopia que vai surgindo a partir desses filmes, a gente resolveu. Bom, nós vamos aproveitar isso para conversar exatamente com vocês sobre isso, né? Sobre esses deserdados. E aí, aproveitando a presença aqui do nosso Luiz Carlos Prado, né? Nosso professor, nosso historiador, a gente resolveu fazer um desafio para o Prado começar esse debate, mas começar de uma forma diferente, né? Ao invés de ir direto para os filmes, direto para essa distopia contemporânea, a gente falou, poxa, Prado, essa questão das situações desesperadoras, né? Elas surgem várias vezes na história, né? E a gente pensou principalmente sobre, no caso da Segunda Guerra, né? O desespero da guerra, uma Europa completamente destruída, desemprego, um momento muito duro e, no entanto, você se coloca diante desse mundo de uma forma diferente. E o cinema também faz essa leitura. Então, Prado, apresentando hoje nessa nossa mesa redonda, né? Não está não só o Prado, mas nós temos nessa mesa redonda hoje o professor Eduardo Costa Pinto, professor Eduardo Bastan, o nosso grande Numa Mazati e o nosso grande decano, que é o Luiz Carlos Prado, né? Prado, então eu vou começar fazendo essa cobrança para você usar toda a sua cancha de historiador e dar uma situada nisso, né? Porque digamos que essa desesperança, essa distopia, não tem simplesmente a ver com a gravidade, né? Às vezes você tem momentos muito mais graves, no entanto, essa distopia não surge assim de uma maneira tão forte, né? Então é isso, Prado. Gostaria que você começasse aí, evidentemente que os seus filmes, né? Eu escolher outros filmes para falar um pouco sobre esse momento, principalmente o momento depois do pós-guerra, na Europa também, que é muito dramático. Gostaria de convidar você para iniciar essa rodada do nosso programa de hoje. Lembrando para o pessoal que nos acompanha que vocês encontram esse programa também no formato de podcast, né? No podcast canal IE-UFRJ. Vocês encontram isso em todos os tocadores aí de podcast e de forma que aqueles que querem ouvir o nosso programa, né, quando estão ali trabalhando, correndo, lavando feira, enfim, tocando essa vida doida que a gente vive, vocês podem também ouvir a gente em podcast. Pradinho, toca a sua bola e vamos para esse jogo. Obrigado, Victório. Quando nós discutimos, nós vamos falar sobre cinema, e eu fiquei carregado de fazer essa ponte com o pós-guerra. Eu fiquei pensando, o que nós vamos trazer? Afinal de contas, cinema é uma forma muito interessante de discutir questões econômicas, porque justamente ela nos afasta da nossa abordagem a mais fria e distante do cotidiano, dos nossos
modelos, os nossos análises factuais, e dá um distanciamento muito mais rico, uma percepção do tempo muito distinto daquilo que normalmente nós temos no nosso cotidiano. Então, eu escolhi duas obras de 1948 e 1949, que, a meu ver, têm pontes tanto com esses filmes que, de alguma maneira, foram trazidos aqui, que nós vamos discutir, de 2019, mas também com o mundo atual. Esses dois filmes, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, que a gente não faz em geral, eu vou botar na tela algumas informações e algumas fotografias desses filmes. O primeiro deles é Ladrão de Bicicleta. Eu vou trazer aqui para vocês na tela. Ladrão de Bicicleta é um clássico de 1948, do neorrealismo italiano, dirigido por Vittorio De Sica. Esse filme está disponível, é gratuito, na internet. Eu botei até aqui a ponte que vocês podem acessar, e está com tradução em português. O que tem de mais interessante dentro desse filme é que ele pega a Roma destruída no pós-guerra, pela guerra, pelo fascismo, e conta a história de um personagem muito interessante, um dos personagens mais interessantes da história do cinema, que é Antônio Ricci, que no bairro de Valmelene, em Roma, onde ele está procurando emprego, ele depende desse emprego para sustentar a sua família, e o único emprego que ele consegue é de entregador de cartazes, de pregador de cartazes, e para isso ele precisa de uma bicicleta. Né? Da mesma maneira que hoje quem trabalha entregando coisas, né, nesses sites, nesses trabalhos de entrega doméstica nessas plataformas, precisa de uma moto ou também de uma bicicleta. E o problema é que a bicicleta dele estava junto, ele já não dispunha mais. Ele foi obrigado a usar essa bicicleta com garantia para pegar um dinheiro em torno disso. E ele, para resgatar essa bicicleta, vende tudo que a família tem, vende o enxoval da família, da mulher dele, que é a Maria, e vai fazer o seu trabalho. Acontece que no primeiro dia ele tem a sua bicicleta roubada. E o filme passa-se quase todo em cima da dificuldade que ele tem. Ele vai tentar conseguir essa bicicleta, efetivamente não consegue. No meio desse processo, você passa toda a Roma do pós-guerra, a miséria, a dificuldade de conseguir as coisas em torno disso. No final do filme, ele acaba, no meio desse desespero, roubando uma bicicleta, né, para, quem sabe, salvar a sua família dentro desse processo. E ele é pego. Ele é pego, a história, ao final, ele acaba não sendo levado para a cadeia, mas ele finalmente ele volta nas ruas completamente perdido, envergonhado com referência ao seu filho. Por trás disso daí tem um olhar um pouco humano de que essa é uma situação que não podia mais ocorrer na Europa. É um filme que tem um componente de denúncia. O segundo filme é O Terceiro Homem, que é baseado num livro do Green, do Graham Greene. Tem aqui um erro, o diretor é Carl Reed, tá? Carl Green, né? Aqui na minha apresentação, com uma maravilhosa música do Antônio Caras. Orson Welles aparece. Profundamente cínico. Ele era originalmente culto, sofisticado,
e o seu amigo americano que chega à cidade à procura dele, que tem na memória uma figura muito mais complexa, rica, etc., vai aos poucos descobrindo que ele é o que tem de pior. Ele opera no mercado negro, vendendo o penicilina roubada num mercado que não tem penicilina, levando à morte crianças e pessoas que necessitam, com infecções de diversas ordens. É o que tem de pior. É o absoluto cinismo. O personagem Hairline, feito por Orson Welles, que é uma figura que tem esse olhar cínico que ele coloca de um homem que a vida das pessoas não vale. O que vale a vida das pessoas? E tem apontando para vocês que são duas conversas muito importantes na história do cinema, quando o seu amigo, que é um pouco mais, que é uma pessoa ética, fala para ele: mas o que você está fazendo? Qual é o seu, o que você se tornou? E ele fala para o amigo: se eu te oferecesse 20 mil libras para cada ponto são as pessoas lá embaixo, que você está vendo aí embaixo, você realmente diria: velho companheiro, guarda seu dinheiro, eu não vou fazer isso? Ou você ficaria apenas pensando quantos pontos você acha que valia a pena poupar? Aí depois ele tem uma outra fala que é também famosa na história do cinema, onde ele diz: olha, na Itália, sobre os Borgias, durante 30 anos dos Borgias, houve guerra, terror, assassinato e derramamento de sangue. Mas eles produziram Michelangelo, Da Vinci e a Renascença. Na Suíça, eles tinham amor fraternal, 500 anos de democracia e paz. O que eles produziram? O relógio Cuco. Bem, esse personagem terrível, cínico, ele vai acabar morto e esse amigo retorna para os Estados Unidos muito tendo perdido o amigo, a inocência, e tendo uma visão profundamente decepcionada daquela realidade. Esses dois filmes, eles, por um lado, apresentam uma realidade terrível, mas nos dois filmes tem uma sinalização ética, no sentido de que isso não é possível. De certa maneira, eles antecedem esse crescimento acelerado do pós-guerra, onde você vai construir o estado de bem-estar social, onde você vai tentar construir uma ordem melhor, onde você vai. Eles aparecem com alguma coisa que não é possível ocorrer mais. Esse é o fim, efetivamente, de uma era. Eu queria só chamar a atenção para vocês que essa exploração que o personagem Harry Lime faz da penicilina talvez não fosse muito diferente do que hoje, quando alguém te dá uma injeção de ar na vacina do Covid-19. É mais ou menos a mesma coisa. Não importa se o outro vive ou não. Eu vou, ou levo para minha família, eu vou ganhar algum dinheiro com isso, pouco importa. Então, são dois filmes icônicos do pós-guerra, com olhar por um lado cínico e por outro lado desesperançados, mas contraditoriamente eles sinalizam que isso é um basta. Daqui por diante, esse mundo não vai se repetir. E aí, senhores, o que nós vamos adiante é a repetição do mundo que não deveria nunca voltar a ocorrer. Segue aí, Bicalho. Obrigado, Pradinho, pela sua primeira contribuição, né? Eu acho que a questão que a gente, inclusive, estava conversando, né, sobre essas... Eu acho que o que está presente tanto no filme... Bom, no filme do De Sica, né, do Ladrão de Bicicleta, sem dúvida, a questão da vontade de você despertar algum tipo de solidariedade, algum tipo de fraternidade, algum tipo de imaginar uma sociedade que você não aceite, como você disse, né? Que você não haja situações como aquela, né? Então, há uma certa vontade de se conquistar essa solidariedade, conquistar, digamos assim, um certo apreço, uma certa apatia pelos personagens, né? Desesperados naquele dia inteiro atrás da bicicleta, atrás
na verdade, atrás do emprego, né? Porque a bicicleta é que viabiliza o emprego, né? E já no caso do Terceiro Homem, né? Aquela questão de você ver uma Europa devastada e devastada, na verdade, devastada Moralmente pelo moralmente, né? fascismo, né? Moralmente pelo Pela fascismo. insensibilidade. O que o fascismo e a guerra levou? Como Exatamente. as pessoas, ao final, a vida importa muito pouco, né? Tanta gente morre. Então, aquela figura absolutamente cínica, né? Ela lembra muito alguns personagens contemporâneos também, absolutamente cínico pelo destino das pessoas. Mas ali, Prado, que a gente fala, ali há um julgamento moral, né? Um Ah, julgamento claro. ético, né? Há uma aposta, pelo menos, na questão ética, ou que seja uma questão mais cristã, um pouco se pode dizer isso sobre o De Sica, né? Mas bom, como é que você não poderia dizer isso para o italiano, né? Mas sem dúvida, ou uma Do questão de britânico. uma ética mais humanista, etc, etc, um pouco de resquícios do século XIX, etc. Mas, no entanto, quando a gente olha para o mundo contemporâneo, e eu vou começar aí pegando pelo Coringa, né? Pelo que eu acho que dos filmes, né, dos 4 filmes, eu acho que foi aquele mais, talvez o mais icônico, né, em termos de mundo, né, inclusive atingindo, né, uma pleiade, né, uma quantidade de pessoas talvez muito maior do que o nosso Bacurau, ou mesmo a Odisseia dos Tontos, né? Sem dúvidas, os 2 filmes, tanto o filme O Coringa quanto o Parasita, em função de ter ganho o Oscar, etc., alcançaram muito mais, digamos assim, muito mais pessoas viram esses filmes, tiveram impactos, né? Você chegou a configurar a ideia do efeito Coringa, né? Mas o que eu queria chamar a atenção, talvez, para o Coringa, para alguns pontos do filme, e que nos interessa nessa discussão, em primeiro lugar, é a questão de que da onde é que vem a revolta inicialmente, né? Você tem um sujeito que tem um emprego precário, uma saúde frágil, que vê-se, né, cada vez numa situação mais difícil no emprego, até perder o emprego, numa situação no qual ele depende de um sistema público de saúde que não funciona e que está sendo reduzido, né, através dos cortes, né? Então, no primeiro momento, quer dizer, você tem uma razão dessa revolta que é fruto exatamente dessa questão de você ir perdendo, né? Perdendo o apoio do Estado, perdendo-se como você não consegue se realizar no emprego, etc. Mas também que é muito diferente do cara que perde a bicicleta, tá certo? Porque aqui ele está sendo justamente afastado. E um segundo momento que eu acho muito interessante do Coringa, que é quando essa revolta ela passa a ser justificada através dos seus ressentimentos, das suas frustrações. Na verdade, eu li um texto que depois vou até deixar aqui na descrição, onde os 2 autores chamaram atenção para isso, para você tornar a revolta patológica, né? Na verdade, a revolta do Coringa, embora ela começa com essa questão que você poderia dizer do o final, né, a queda do estado de bem-estar, né, fazer esse discurso, mas você, aos poucos, vai transformando, na verdade, num problema que é um problema, não é porque ele não tomou o remédio, entendeu, Numa? Se você vai transformando uma patologia, vai transformando a revolta. Não, a revolta é uma coisa patológica, é uma coisa de cara frustrado, ressentido, não é isso? Magoado com o mundo, que a próprio jogo do filme, né? Frações de classe, lá como o Dudu gosta, né? Afinal, que fração de classe Ele não consegue. do Batman, né, do Bruce Wayne, né, que na verdade, digamos assim, tem uma relação lá com a mãe do Coringa, que trabalhava, né, como empregada doméstica, o que dá a entender, não, será que ele era irmão, na verdade, do Batman? Mas ali, relações, né, de assédio, tudo misturado nisso, mas que ao fundo vai se transformando num problema assim, doentio e, acima de tudo, numa revolta impotente, numa revolta que é incapaz de estruturar as coisas, e ali na violência, né? O Coringa, talvez, ele desemboca numa violência, mas numa violência que não é, digamos, como a gente estava brincando, né? Não é uma parteira da história, como se dizia, né? Em determinados momentos, é apenas uma violência que ela começa e ela se encerra nela mesma, né? Ou seja, você não é capaz de politizar
aquele conflito, aquela revolta, você não é capaz de você superar aquela sociedade, aquelas injustiças no sentido que possa ter alguma utopia, né? Então, no final, é muito a distopia, né? Então, eu acho que o Coringa é esse efeito e que depois, só para terminar, vai ser utilizado de várias maneiras, né? Você vai encontrar como um manancial da extrema direita, né? Esse personagem abandonado, mas acima de tudo, a maneira como uma parte da sociedade vê esses personagens, e não importa se seja os coletes amarelos na França, ou se aqueles seguidores do Trump, mas como desqualificados, ressentidos, fracassados, ou seja, desqualifica aquela revolta também, tá certo? Eu acho que o que eu acho interessante do Coringa é essa desqualificação da derrota, né? Que o próprio filme faz, ao fim e ao cabo. Então, aquela questão que começou, digamos assim, o Bastazinho, a lá discussão econômica do tamanho do Estado, então você corta, não é isso? Você corta o sistema de saúde, e aí ele não pode mais comprar um remédio, que ali você está parecendo mais um filme do Ken Loach, não é isso? Se você quiser lá, o Daniel Blake, né? Tá mais isso, vai se transformando no, não, isso aqui na verdade é uma patologia, etc, etc, etc. Então você tem essa rebelião importante, essa rebelião grande, e que acaba a extrema-direita sendo um pouco caracterizada por essa coisa, etc, etc. Então, eu acho que o que tem de interessante nisso, no Coringa, que eu gostaria de botar aqui na discussão, é claro que as discussões sobre o Coringa, né, foram muito, muito, muito mais além disso, o pessoal explorou de tudo quanto é jeito, mas eu queria chamar esses dois pontos, né? Essa questão de uma revolta que nasce a partir de uma situação social e econômica bastante, né, definida, de você ir perdendo o seu protagonismo, perdendo a sua identidade, perdendo o seu lugar no mundo, sendo completamente abandonado, mas, no entanto, em nenhum momento se politiza. Né? Ou nós, pessoal aqui que é economista, né? Em nenhum momento você tem uma discussão econômica sobre aquela violência, sobre aquela situação. É por isso que a gente hoje trouxe esses temas aqui, né, Baixa? Porque você vê o cara do cinema fala, o cara, todo mundo fala, você fala, ué, mas esses filmes davam uma boa discussão econômica, não dá? Mas isso desaparece e tudo fica, na verdade, em função do ressentimento, da mágoa. E por quê? Porque o Arthur Fleck, né, que é o nome do personagem, eu não me lembro, se não me engano, ele não tomou o remédio dele, entendeu? Mas se ele tivesse tomado o remédio dele, aquilo não tem nada. E é uma rebelião, lembra? No final tem uma rebelião, a cidade vai se rebelar, mas você não tem nenhuma liderança, você não tem nada, ou seja, uma rebelião impotente e que, no limite, desestrutura muito mais do que estrutura. Né? Então, eu acho que isso ponha, assim, quando eu imagino lá atrás o Prado, e penso até mesmo em situações do próprio filme, do próprio cinema italiano, né, onde você vai ter a revolta dos sindicatos, dos partidos, no limite, no limite, no limite, até quando você tem os grandes filmes sobre a Brigada Vermelha, Aldo Moro, tudo, quer dizer, mas ali você tem uma revolta, você tem uma violência que é partidária, que é sindical, que é estruturada de alguma maneira, e que embute de alguma forma a ideia de que você vai parir alguma coisa de futuro, né? A ideia de que você vai atravessar o inferno para tomar o assalto, né? Tomar o paraíso de assalto, né? Aquela frase desse tipo. Mas ali tem a utopia, pelo menos do paraíso em algum lugar. E não vejo nos filmes contemporâneos, esses que a gente está colocando, nenhum tipo dessa utopia. Né? A violência surge muito mais como catarse do que como construtora de alguma coisa, etc. Então, eu gostaria agora de botar o Numa, botar você aqui no. Ô, Bicalho, só Ah, falar uma frasezinha antes de você passar claro, por Numa. Só por uma favor. comparação. O Coringa, quando você pega o personagem do Terceiro Homem, o Harry Lime, a saída individual, é um Coringa inteligente, aquele cara que conseguiu transformar a crise, o mau caratismo geral, de um bom negócio para ele. Quer dizer, ele é o aproveitador da situação. Em vez de ele botar fogo na situação, ele diz: eu vou me enriquecer, eu vou enriquecer com a miséria, eu vou ganhar dinheiro em cima da miséria das pessoas. E você sabe que no final ele vai se dar bem, né? Ao passo que o Coringa, no final, você sabe que, como ele é o bandido, ele vai se dar mal, né? Porque ele já nasce com o estigma de ser o mal e o bandido que será punido.
Lime se dá mal também no final, mas ele se dá mal de uma maneira cínica também. Até o final, ele de certa maneira, ele se coloca como uma saída. Nada vale a pena. Mas isso é apresentado como denúncia, diferente do que você colocou, que não é apresentado como denúncia, mas é uma situação meia... para onde vai esse mundo tão caótico? Agora botando, valeu, Pradinho, agora colocando no humano. Gostaria que você conversasse sobre, digamos, mais um filme nessa linha da violência, né? Porque eu acho que de todos os filmes é o mais violento de fato, né? Que é o Parasita, e a maior distopia que eu acho dos quatro, né? Porque de alguma maneira você consegue alguma solidariedade, até com o Coringa, né? Dentro da sua loucura, mas o Parasita é a seco, né? A seco, Paulo seco, não tem nada que refresque. E aí, Numa, dentro desse contexto todo que a gente está brincando, conversando aqui, discutindo, como é que você colocaria o Parasita, né? O filme lá do coreano? Boa noite, Vicálio. Sim, realmente, como você colocou, o Parasita talvez apresente o quadro mais desesperador, né? Acho que em relação aos outros filmes que o Serra analisados assim, hoje, né, que seja o Coringa, a Odisseia dos Tontos ou o Bacurau, o Parasita é o filme que faz um retrato mais sem esperança, né? Do funcionamento da sociedade e, mais do que tudo, eu acho que no Parasita a gente observa uma incapacidade, né? Assim, pelo menos assim o filme coloca, né? De conceber uma solidariedade que vá além do círculo familiar. No filme, a única solidariedade que existe é dentro da família. Fora desse núcleo familiar, aí já não existe mais nenhum tipo de solidariedade, nenhuma consciência de classe, como a gente poderia colocar. E nesse sentido, o Parasita ele é muito interessante, a meu ver, porque dos filmes que a gente vai comentar hoje, talvez seja um dos mais, talvez o mais realista, porque no fundo, assim, o Joker tem um lado onírico e tem assim elementos que dificilmente poderiam ser acontecer da forma que são descritos, né? Da mesma forma, assim, na Odisseia dos Tontos, bom, é mais ainda, obviamente, em Bacurau, que até tem um quê de quase sobrenatural, né? A gente, no Parasita, a gente tem o que aparentemente seria uma descrição bastante realista, né? De uma situação num país, a Coreia do Sul, né? Que aí foi bom lembrar, é um país cujo cinema, obviamente, é muito pungente, né, nos últimos anos, né, nas últimas décadas, na verdade, né, que o cinema coreano é marcado, em geral, pela violência. Se você for olhar os grandes filmes, os grandes diretores coreanos recorrem muito a episódios muito violentos, o que, de facto, vai ser o caso no Parasita, né? E o que é interessante no caso do Parasita é que, no fundo, a gente tem a descrição assim, de uma sociedade, a sociedade coreana, que é profundamente desigual, algo que é, obviamente, universal, e interessante ainda, por ser mais interessante ainda no caso da Coreia do Sul, porque, pensando aí de um ponto de vista brasileiro, né, porque a Coreia do Sul é muitas vezes citada como um exemplo, né, de desenvolvimento bem-sucedido de um país assim que passou da condição de país periférico, subdesenvolvido do ponto de vista econômico, a um dos países assim industrializados mais bem-sucedidos, né,
nas últimas 2 décadas. Só que esse sucesso, em termos produtivos, em termos macroeconômicos, que a gente observa no caso da Coreia do Sul, ele também foi acompanhado de um aumento das desigualdades, tá? E as evoluções assim da Coreia do Sul, do ponto de vista justamente das políticas de distribuição de renda, do ponto de vista do próprio modelo societal, mostra que a sociedade coreana, como a maior parte das sociedades, que seja nos países centrais ou periféricos, está caminhando na direção de uma desigualdade cada vez maior. Aí, do ponto de vista simbólico, é um filme que poderia ser muito analisado por horas, mas é muito significativo que você tenha assim, uma oposição total entre as condições de vida da família pobre protagonista, que mora no porão, invadido regularmente por enchentes, que, inclusive, com uma simbólica muito forte lá no final do filme, com os esgotos literalmente invadindo aquela casa, que, quando passa o carro vaporizador de produtos assim anti-praga, ficam respirando isso como se fosse assim uma forma de conseguir assim se limpar de toda essa miséria, de todas essas condições assim adversas, que num contexto moderno tem uma dificuldade enorme de conseguir pegar sinal de celular, assim, o que um país tão tecnológico quanto a Coreia do Sul, e que tem uma das maiores empresas de produção de celulares assim no mundo, não deixa de ser bastante irônico, né? E do outro, temos essa família rica que mora numa mansão completamente isolado, criando assim uma espécie de bolha em relação à sociedade e fisicamente em relação ao resto da cidade, né? Algo que, obviamente, remete também às situações do país, e no caso de nós brasileiros, é muito evocador da realidade vivida aqui. E aí você tem tudo, você tem também, no caso dessa família, essa família tem um modo de vida cosmopolita, tem referências que são sempre aquelas de fora, do ponto de vista cultural, do ponto de vista até da estética da própria casa. Então, você tem realmente, do ponto de vista material, uma oposição completa. E do ponto de vista moral, o que a gente observa é que o Parasita não descreve exatamente uma situação de luta de classe. Porque para você ter uma luta de classe, você tem que ter algum tipo de sentimento de pertencer a essa classe. E a gente não observa isso, na verdade, em nenhuma das 3 famílias que existem, a protagonista pobre, a outra família pobre, não, que é constituída pela empregada de casa original, por seu marido que mora no porão, assim, e tampouco por parte da família rica, que aparente que não tem esse sentimento tão claro de pertencimento. E, no fundo, o que a gente observa no caso do Parasita é que as soluções assim que aparecem no filme, não sei se dá para exatamente chamar isso de soluções, são sempre ou individuais ou, no máximo, na escala familiar. Não tem a nenhum momento uma ideia de solidariedade, de coesão. Não tem nada de político, assim, não tem uma identificação política clara nesse filme. E isso acho que, nesse sentido, a mensagem de Parasita é muito desesperadora, porque, no fundo, é um filme que não oferece nenhuma, vamos
vou dizer, nenhuma solução passando pelo coletivo. Tá? Então, uma visão extremamente individualista. No fundo, esse final, onde o personagem, o protagonista, o jovem protagonista, parece, assim, justamente ter vencido, ter comprado aquela casa. No final, isso é um sonho, então ele nunca vai conseguir. Mas o filme, assim, tem essa constatação meio desesperadora, mas sem oferecer uma porta de saída. E, aí vou passar já a palavra aos meus camaradas, eu acho muito significativo que esse filme tenha tido um sucesso crítico tão forte. Ele foi Palma de Ouro, em Cannes, ganhou pela primeira vez, como um filme estrangeiro, ganha o Oscar de melhor filme, né? Um filme coreano surpreendente, mas eu acho que esse consenso que existiu, no fundo, ele não deixa de ser meio suspeito, porque, no fundo, esse filme não oferece nenhuma solução. Ele oferece um retrato muito negativo do funcionamento da sociedade, mas sem oferecer uma porta de saída. Então, seria basicamente assim, essas poucas observações. Depois a gente pode voltar, depois cruzar assim, as nossas impressões. Numa, valeu pela tua contribuição aí na discussão exatamente do Parasita. Bom, agora eu gostaria justamente de introduzir o Dudu, né, o Costa Pinto aqui e o Bastian, exatamente sobre digamos, a versão latino-americana, né, na verdade, dessas revoltas, né, que você encontra no Bacurau e também no Odisseia dos Tontos, né, filme argentino. Dudu, começando com você, com Bacurau, né, um filme brasileiro, eu gostaria que você colocasse a sua colher nessa sopa aqui também para colocar o que você acha desse tema, né? Deserdados, violências, revoltas, distopias. Vamos lá, é interessante como esses filmes eles são caracterizados por elementos de universalidade, alguns desses elementos que estão associados a desesperanças, tensões, deserdados. Mas eu queria chamar a atenção, porque eu estava aqui, vocês estavam falando e me veio matando depois de rever o filme, e eu, inclusive, pensando aqui, girando sobre esses 5 minutos que eu fico esperando para falar, eu fiz até algumas readaptações, um pouco do que eu estava pensando, e vou dar um pouco de um giro aqui, dar um drible que eu nem pensava que ia dar. E qual é? Eu acho que cada filme desse tem especificidades, ou seja, depende de cada formação social. E isso acho que está na questão que o Numa levantou, que é a questão asiática, a questão da família. O Bastian vai trazer a discussão também. No caso brasileiro, eu queria reforçar algumas dimensões, né, do Bacurau, porque tem especificidades que têm a ver com nossa Constituição histórica, né? Não por acaso, mesmo com os avanços que aconteceram no período recente, de que você incorpora pelo consumo, e que muita gente acha que isso não por acaso, o Bacurau é um filme no futuro próximo, e o pessoal está com iPhone, o pessoal tem GPS, no meio do sertão, você tem tecnologia, mas você precisa do carro-pipa para chegar à água. Olha a permanência e a mudança, né? Isso é uma característica marcante que me parece na questão do Bacurau, tá? E depois eu vou reforçar alguns elementos, e que foi um filme muito aclamado, né, no campo da esquerda, né? É interessante isso, porque ele, na verdade, é um filme marcado pela catarse. Mas não é só pela catarse, eu queria ressaltar isso. Ele tem momentos de catarse, né? Mas ele tem outros momentos de ligações com, né, nossa Constituição histórica. E eu vou depois tentar explicar isso nesse tempo curtinho que tenho, mas, por exemplo, o que até o nome tinha chamado a edição aqui quando a gente estava conversando antes, o que é aquele museu em Bacurau, né? Sertão, a luta do cangaço. Mas a luta do cangaço e também o pacote, né, foi para a cidade grande, ou seja, foi para Recife, para a capital, e virou assaltante. E ele volta depois, inclusive assumindo o papel de defesa. O Lunga,
que vai ser o protagonista principal do filme, é um foragido da polícia, né? O quanto a ordem, a lei ou as formas de controle são exercidas mesmo num território distante. Ou seja, Bacurau é o quê? É um distrito de um município do interior, no sertão pernambucano, né? Ao mesmo tempo, o início do filme é o quê? Está lá a barragem, ou seja, a questão da disputa pela água permanente, o carro-pipa, né? Ou seja, chega a parte da tecnologia, mas ao mesmo tempo não permanecem outros problemas, né? E mais ainda, que eu acho que tem uma dimensão, que depois a gente pode voltar nesse embate, porque tem elementos ali do Glauber, mas não é um retorno à lógica do Glauber. Não é desconecta com uma lógica da forma de como o campo da esquerda crítica ou das artes ou da cultura enxergava o que é o povo. Eu estou falando isso por quê? Porque uma coluna, e eu falei no campo da esquerda, o Demetrio Maglioli escreveu à época uma coluna, tá? A coluna que saiu na Folha de São Paulo, que chama assim, Bacurau, é testemunho da extinção da vida inteligente da esquerda brasileira. Ele afirma, né? O filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles deve ser visto como um testemunho de nossa miséria intelectual, ou mais precisamente da extinção de qualquer traço da vida inteligente na esquerda brasileira. E ele segue dizendo, né? Na trama tão simples como a cartilha do PCdoB, a burguesia nacional associa-se ao imperialismo para massacrar o povo. E ele segue dizendo, né? Bacurau, Baixo Leblon, igual Glauber do século XXI. E por que eu trouxe o Demetrio para fazer essa discussão? Porque, na verdade, não é um retorno. Tem elementos do Glauber? Tem, mas tem elementos de violência do Tarantino? Tem. Tem a dimensão do imperialismo? Tem, porque a questão imperialista está associada àqueles caçadores de vida humana. Mas é muito mais complexo do que isso. Porque a forma de resistência, né, é incorporada não com uma romantização do povo. E acho que a interpretação ou as visões no campo das artes, né, romantizava o povo, né? Ou seja, o Lampião vira apenas um herói. O Lampião não, ele é herói, mas ele é bandido também, né? Como o Pacote, ele é também bandido. O Lunga é também bandido, e isso o filme deixa muito explícito, né? Ao mesmo tempo, elementos simbólicos. Eu sei que pouca gente falou, mas eu pelo menos na minha viagem, para mim uma cena muito marcante foi a cena que um dos americanos, agora não sei, vai tentar matar o pajé, né? E ele sai, e ele anda, né, pelado, ou seja, me vê a metáfora do Macunaíma, né, achando que ia ser morto naquele momento. E ele reverte essa lógica, ou seja, vai além das formas como esse tipo de população se articulam, né, lutam, né, e que não é só um movimento de resistência, é de reexistência. Isso é um cruzo da nossa formação social, que eu estou utilizando. Que cruzo é esse? Não é a ideia de rios, de junções entre a imigração europeia ou a questão africana. Não, nós somos formados a partir dessas tensões o tempo inteiro. De resistência. Ali tem Canudos, como a gente comentou aqui. Tem Canudos, né? Tem resistência de Canudos, mas tem o sertão, né? Mas não só o sertão. Tem a questão do matriarcado, não do matriarcado, mas elementos comunitários. Se você olhar, parte dessa população, e da população mais simples, se articula em momentos de dificuldade, né? Ou seja, tem elementos que não são só simbólicos, esse filme expressa elementos da nossa formação. Claro que o Demetrio faz uma análise simplista do filme, porque há dificuldade dele de entender o que é o povo brasileiro, né? A lente dele da crítica, associada à ideia de que o Kleber Mendonça e o Bacurau tem uma dimensão simplista de contar a história, né? Está associada à dificuldade de entender o que é o simplista, mas o que é a população, mas o que é uma comunidade completamente apartada fora, mas ela tá conectada. Quais são os elementos simbólicos aí da unidade, né? A própria lógica da utilização vamos dizer assim, da forma de luta, né?
essas formas de luta, a ideia de comunidade, né? Ou, se você quiser, numa linguagem, de um quilombo, de resistência, né? Ao mesmo tempo, numa ligação com o político local, né? Que é característico, que joga, pega uma caçamba e despeja livros, como se fossem bichos. E, simbolicamente, no filme, né, tem símbolos ali maravilhosos, né, que vai além da catarse, que é, por exemplo, desaparece a cidade do GPS, ou seja, a cidade desaparece, o povo desaparece, o pobre desaparece, né? E quando volta, ele não volta de uma forma romantizada, né? Eu acho que é sempre a minha provocação, e depois a gente pode voltar nesse debate, eu acho que mesmo o campo da esquerda brasileira, né, o Demetrio Maglioli achar que aquilo é o manual do PCdoB, ele não tem a mínima noção, né, do que é a interpretação ou do PCdoB ou da esquerda brasileira para olhar o povo, para olhar as formas de luta, as formas de resistência. Porque Canudos acabou, mas o sertanejo permaneceu, né? Os quilombos foram destruídos, né? Mas as formas culturais de permanência, da luta, das resistências, né, que não são passivas, mas elas são ativas, mas na forma das frestas. Então, em certa medida, né, me parece que Bacurau, sim, tem um elemento importante da discussão de uma certa imperialismo, conexão com o local, as dificuldades, né? Mas, em certa medida, e aí realmente não é uma utopia, não é uma utopia. Né? Eu realmente estava pensando aqui, vocês estavam falando, eu fiquei refletindo muito sobre isso, e aí, pessoal, desculpa, porque eu nem tinha pensado dessa forma como eu fui matutando aqui, nem tinha deixado esse papo, a gente pode voltar no debate, mas acho que tem uma dimensão, porque não é uma utopia, mas são formas de resistência de parte da população brasileira. E aí está a especificidade do Bacurau na universalidade da luta dos oprimidos na configuração de um momento histórico do capitalismo que leva a uma profunda desigualdade. Mas aí eu já falei até demais, já passei do tempo, mas a gente volta um pouco mais para frente para essa discussão. Valeu, Dudu. Bastanzinho, a versão argentina da rebelião, da revolta, e talvez o menos pessimista, né, dos 4 filmes, né? Talvez seja a Odisseia dos Tontos, mas que também começa com essa coisa na verdade, a revolta, a Odisseia ou a revolta dos tontos, dos bobos, dos otários, dos caras que cumprem, né? Que cumprem as regras, que respeitam as instituições, enquanto todo mundo, ou seja, daqueles que são sempre passados para trás, né? Um pouco. Então também tem essa dimensão também da revolta, né? Aí, Bastanzinho, você que gosta da Argentina, estuda a Argentina também na parte econômica, o que é essa Odisseia dos Tontos? Como é que é a nossa revolta porteira, né? Porteira não seria o termo correto, mas a revolta argentina. Tá o seu microfone, Basta. No Rio de Janeiro se falaria os manés, né? Os manés, Bom, primeira coisa, na verdade, né, feliz de estar de volta aqui ao programa. Fiquei de fora da última edição, né? Família enfrentando, né, o perrengue que várias famílias brasileiras já enfrentaram, né, da Covid em casa, né? Felizmente tudo bem, né? Infelizmente tantas famílias não tiveram, né, não foi esse o desfecho, né? Mas, bom, agora voltando a discussão aqui dos nossos filmes, né? Bom, como você já adiantou, né, a Odisseia dos Tontos, ele em primeiro lugar, é o filme mais leve de todos, né? Afinal de contas, é uma comédia, né? É uma comédia, então, e com excelentes atores, então tem um lado de entretenimento, assim, de uma leveza que os demais filmes não têm, né? E algumas outras especificidades, né? Talvez seja o único também com uma mensagem mais otimista ao final, né? Com digamos, uma certa vitória, né? dos tontos ao final, né? A redenção dos manés, né? Ao final. Tá? Ainda o elemento de ser... Bom,
para quem viveu aquela realidade, foi uma realidade muito pesada, mas, enfim, talvez não tenha o elemento de distopia tão pesado como os outros filmes. E também é um filme que foi construído, né, ainda que seja ficção, a partir de um evento real, não é? Que é a desvalorização, né, é o abandono do regime de câmbio, um peso argentino igual a $1, né, ali no crise de 2001, 2002. Né? Então, quer dizer, é uma história fictícia, mas construída a partir de um evento real do passado. Né? Agora, outros elementos que eu acho importantes, né, para pensar é que, enfim, existe uma resposta, né, existe aquele coletivo, né, de pessoas que foram lesadas no contexto desse processo de desvalorização. Tá? A maneira como elas são lesadas é muito pesada, porque aí tem uma multiplicidade de dimensões, que tem, de um lado, né, uma revolta com o governo, né, com a mudança de política que os pegou desprevenidos, né, com o banco, mas também, de um ponto de vista mais individual, com o gerente. Né? O gerente que passa eles para trás, né, que faz o trambique, um gerente de muitos anos. Então, tem também uma decepção mais macro, tem uma decepção micro no plano pessoal. E para depois descobrir que isso, na verdade, foi um trambique para beneficiar lá um advogado influente e mau caráter, né, de uma cidade maior, da cidade vizinha. Agora, o que é interessante é que, então, essas pessoas que foram lesadas, né, elas se juntam no sentido de uma, né, de responder, já que não tem um desamparo, né, a quem elas vão recorrer, elas não têm a quem recorrer, então elas se mobilizam, né, para recuperar o que foi tirado delas. Agora, o que é interessante é que o projeto delas, quer dizer, elas estavam juntando dinheiro, essas pessoas tinham se articulado a partir de um projeto que era coletivo, né? Que era a compra de uma empresa falida para montar uma cooperativa. E para montar uma cooperativa, para tentar garantir a sobrevivência do município, tá? E gerar empregos. Então, é um elemento interessante é que existe uma resposta desse grupo de pessoas, mas um grupo de pessoas que tinham um projeto coletivo. Tá? Eu acho que essa é uma dimensão interessante para pensar. Tá? E a outra, logo na abertura do filme, é colocada pelo personagem do Darín, né, de maneira eloquente, aquela que é talvez a grande questão, né, que, a partir da qual nós estamos discutindo aqui. Que ele coloca, olha, né, nós, né, os tontos, né, quem somos os tontos? Né? O trabalhador, o cara humilde, honesto, que paga seus impostos, né, e sempre, né, tomando rasteira. Né, tem um momento, né, que o nível de achincalhamento chega a tal ponto que você tem que dizer basta. Tá? Basta. E aí é preciso dar uma resposta. Né? Então, a despeito de ser a comédia, de ser o filme mais leve, é o que coloca, talvez de maneira mais clara, aquilo que, no fundo, é a grande questão. Né? É o achincalhamento, né, que em alguns casos vai atingir o plano individual, é um plano de uma comunidade, é o plano da familiar, mas como é que você responde a isso? Né? Chega a um ponto que é preciso dar uma resposta. Né? E aí, enfim, tem a questão da natureza da resposta, os desdobramentos, enfim, mas eu queria, para começar, eu queria levantar esses elementos. Valeu, Baixa. Bem, senhores, agora vamos para a roda aí, rodando essa coisa. Eu só ia colocar, desculpe, só uma pimenta aqui. Isso é o que, Prado? É o atual momento do capitalismo que a gente vive, quer dizer, onde esses tontos, né,
ficam com tão pouco, ao passo que tão poucos ficam com tão muitos, não é isso? Essa desigualdade brutal, esse processo de qual você vai precarizando, do qual você vai explorando as pessoas, e em nenhum momento, em nenhuma contrapartida, né, como acaba sendo gerado no pós-guerra, né, a partir do reconhecimento, não, o cara do ladrão de bicicleta, isso não pode existir, né? Você tem que ter uma sociedade mais justa, uma sociedade, bom, e lá vamos nós, com toda aquela coisa da segunda, depois do pós-guerra, etc, etc. É esse momento, quer dizer, é um momento de distopia, Prado, onde mesmo aquele intelectual humanista, né, que olha para aquela Viena decadente, ainda assim fica indignado, né? Quem fica indignado hoje, né? Qual é o intelectual que se indigna, um grande intelectual europeu que se vai ficar indignado, enfim, é a podre mesmo, quer dizer, vocês são os economistas, né? É isso aí que estamos, mas... Bicalho, eu gostei muito da última fala, que o Baixa falou, usando a expressão que agora basta. Porque é interessante que os filmes que eu relatei, o basta estava subjacente à visão do público. O público, ao ver o filme, ele tirava como conclusão de que isso não pode mais, basta. Esse mundo nós não queremos, nós temos que criar um outro mundo. E esse mundo surgia pela social-democracia ou pela utopia da esquerda, no socialismo. Surgia no sentido de que a miséria ela contamina tudo. Ela contamina os pobres, os ricos, ela contamina pelo cinismo e ela contamina pela desesperança. Qual é a questão atual que é tão assustadora? Porque quando nós vemos essa mesma situação, não dá para deixar no olhar do espectador essa mesma conclusão de que isso não dá, porque não está estruturada uma saída, não tem a perspectiva das mesmas saídas. Por isso que, quando você aponta lá o Coringa, o desespero do Coringa é o radical de direita. Eu quero que tudo isso pegue fogo, eu não sei se vai existir um mundo depois. Por isso que lá no Bacurau, de certa maneira, eu resolvo agora, depois eu não sei. Agora esses caras, eu reajo a esses caras, mas eles vão voltar. Eu não tenho... O sertão não vai virar mar e o mar vai virar sertão, como no caso da Terra de Diabo, da Terra do Sol. Eu não vou mudar o mundo. Né? Na Terra do Diabo, da Terra do Sol, tem a magnífica música de Sérgio Ricardo falando que o mundo vira de cabeça para baixo, né? Pegando as palavras do conselheiro, doutor Conselheiro. Mas não é o caso aqui agora. E, finalmente, o que resta? Resta o mau-caratismo generalizado apontado nos personagens do filme coreano do Parasita. O que são aqueles caras? Vão aproveitar enquanto der. Vamos aproveitar como dentro de um projeto de família. Quer dizer, tem a solução individual, que é a solução do Coringa, tem a solução familiar, que é a do Parasitas, a solução comunitária, como apontou com razão na questão do Bacurau, mas o que reúne todos esses casos é que não tem uma boa saída, não tem uma saída estruturada, não há utopia vista, há desordem. E isso é muito assustador. Numa. Puxar. Deixa o Numa, que o Numa tinha pedido ali. Numazinho. Eu só queria fazer uma observação antes da gente prosseguir, é que nos 4 filmes, que seja no Coringa, na Odisseia dos Tontos, em Bacurau, e obviamente em Parasita, o que a gente observa é que, bom, são 4 filmes que vêm de países diferentes, né? A gente tem um país central por excelência, os Estados Unidos, temos um país da periferia que já viveu, que já ostentou uma das maiores rendas per capita
do mundo no início do século XX, que foi a Argentina. Temos um país assim como a Coreia do Sul, que era um dos países mais pobres, nos anos 50, quando acaba a Guerra da Coreia, que se tornou assim, um grande país industrializado. E temos o Brasil, que aí, bom, teve mudanças estruturais na sua economia, mas manteve uma grande heterogeneidade do ponto de vista produtivo, uma grande desigualdade, assim, uma das maiores do mundo do ponto de vista distributivo. Só que, nos 4 casos, o que a gente observa? Que há condições assim, de infraestrutura urbana, de providenciamento de bens básicos, acesso à saúde, acesso à educação, que são problemáticos, particularmente no Coringa, no Parasita e em Bacurau, né? Nos 3, a gente vê, tipo, em Bacurau, a escola não é uma escola que funciona, a gente vê que as condições de ensino, bom, a cena chocante descrita pelo Eduardo, dos livros despejados, assim, da mesma forma, no Joker, a gente vê que é alguém que não teve, que foi excluído do sistema educativo. No caso do Parasita, os personagens principais da família pobres se inventam diplomas que eles nunca tiveram, porque eles não têm, o protagonista não teve como pagar assim, o acesso à universidade. Então, a gente vê que esses bens básicos, que seria infraestrutura urbana, que seria educação, acesso à saúde, não são providenciados. E o que a gente observa assim, que bom, no caso do Coringa, a gente vê nitidamente a descrição do espaço urbano, e que a gente tem no Parasita também, com o bairro onde moram os protagonistas pobres, extremamente degradado. Você tem a condição, assim, essa parte de Nova York, onde finado o Coringa, é uma parte que é completamente decadente. E, no fundo, o que a gente observa é que em todas essas realidades, mesmo na Odisseia dos Tontos, a gente vê que aquela cidade não beneficia de grande infraestrutura tampouco, ou houve uma degradação em relação a algo que foi bom já no passado, ou, que vai ser o caso dos Estados Unidos e da Argentina, ou se mantém assim, num nível extremamente baixo, extremamente degradado, e não evoluir apesar do desenvolvimento econômico, como teve no caso da Coreia do Sul, até no caso do Brasil. Tá? Então, acho que isso é um ponto em comum aos 4 filmes, e que mostra assim, que esse abandono, essas reações assim, muito exacerbadas, essas catarses, como colocou o Eduardo, né? Elas são, na verdade, se inserem num contexto generalizado e vai além só da desigualdade da distribuição direta. Costa Pinto. E aí eu vou puxar aqui essa discussão. É evidente que tem elementos de universalidade, mas tem uma especificidade, aí como o próprio Baixa e o Prado comentaram, assim, não dá mais para continuar assim, ou seja, não dá para continuar nessa situação. Mas aí a gente tem que lembrar o que é o caso brasileiro, por isso que eu quero reforçar essa lógica do Bacurau, porque, na verdade, essa realidade é uma realidade histórica. E o Numa chamou muita atenção, que eu acho importante, é muito diferente do que foi a formação social brasileira, do que é a questão norte-americana ou a questão europeia. A gente, na periferia, e a forma como o nosso desenvolvimento chegou, ele chegou completamente, ele é desagregador, ele separa, ele formou uma sociedade partida. E é por isso que eu trouxe a discussão do Glauber, não só foi por causa da crítica do Demétrio, mas a minha visão é que, mesmo no campo da esquerda, e mesmo no PCdoB, e mesmo análise do campo da esquerda, analisa o Brasil ou enxerga o povo de uma lente, de um olhar muito apartado, completamente desconectado. Ou cria um povo idealizado, ou cria um povo ignorante. Um pouco o que o Demétrio fez naquele processo, diz assim, olha, aquele é um filme simplista. Não, ali tem a coisa da curanderia,
Ali tem a coisa das religiosidades, do saber popular, que sempre na nossa construção histórica foi jogado como o quê? A capoeira, em vários momentos históricos, como o quê? Coisa de bandido. Então, você cria o Código Civil na transição do século XIX para o XX, transforma o quê? Em coisa de bandido. Ou seja, esses elementos simbólicos da nossa formação e da nossa conexão está no filme. O curandeiro, né? A Lia de Itamaracá, que representa a Carmelita, né? que morre no início do filme, ela volta fantasmagoricamente, né? Ao mesmo tempo, a reação... A gente tem que lembrar, o pessoal esquece, mas a cabeça dos gringos ali é a imitação da foto da cabeça do Lampião e do seu grupo. E Lampião foi morto no período do Vargas, enquanto você estava levando a modernidade, né, para o desenvolvimentismo, o início do nosso desenvolvimentismo, você estava cortando a cabeça, botando em praça pública no mesmo momento histórico, que é uma coisa medieval. É nesse sentido que eu acho que, né, o Bacurau traz esses elementos além dessa questão mais universal que é importante. Porque aí a diferença? A diferença aqui é o quê? Aqui você incorporou um pouquinho. E não vê que infraestrutura mesmo não, numa social como outros momentos. Lá não. Se você pensa até na Argentina, uma discussão, você foi piorando gradualmente. Aqui você melhorou um pouquinho e agora você quer tirar completamente. E como você mudou um pouquinho, você criou, na palavra da moda, um empoderamento, no sentido de que as pessoas passaram ainda a reforçar as suas perspectivas. E isso gera o quê? Uma tensão cada vez maior. Talvez tenha sido um momento histórico onde você mais mexeu as placas tectônicas, ou seja, um conjunto enorme de pessoas saíram da condição de muita miséria, né? E passaram a querer mais da ordem capitalista, assim, da sobrevivência e mais da resistência, né? É nesse sentido que eu acho que essa dimensão do Bacurau, né, que vai além da catarse, vai além da questão imperialista, e é interessante porque tem lá o branco do Paraná, com a sua carteira de identidade, achando que é mais branco como europeu, e eles são mortos pelos brancos, porque eles são menos brancos do que eles acham que eles eram, né? Era, inclusive, funcionário público também. As analogias... Claro que tem analogias muito diretas, mas tem elementos simbólicos da questão da formação brasileira que sempre foram colocados no segundo plano, né? A ideia do qual é a questão dos quilombos, quais são as formas de resistência, e mesmo o campo da esquerda, e mesmo o plano, vamos dizer assim, da minha interpretação da arte, da cultura, sempre enxergou com uma lente muito, muito distante. É muito marcante a questão da desesperança, né? Da falta de alguma utopia. É muito marcante nos filmes, e se você quiser, um pouco nessa cultura contemporânea, né? A questão é o seguinte, quer dizer, como você ali, quando o Prado fala sobre o pós-guerra, quando você fala sobre, bom, de todo o século XX, né, que é um século pleno de conflitos, guerras e tudo mais, e enfrentamentos de mais tipos, mas grandes enfrentamentos ideológicos, partidários, enfim, coisa desse tipo, né? Aqui não tem isso, né? Não tem isso. Quer dizer, então, na verdade, o quê? O que eu ia pensando aqui para a gente encaminhar para o final, que a gente já tem aqui a nossa... Ô, Bicalho, eu só queria falar algumas coisas. Não, só um momento, eu vou passar para você, Bastiazinho, porque eu ia passar para você. Eu só ia pedir para vocês irem pensando um pouco sobre o final e um pouco sobre essa questão, né? O que fica, o que é essa falta de perspectiva, quer dizer, não há saída pelo Estado, que eu acho que o Bastian chama atenção, né? O pequeno detalhe dos tontos, né? É o curralito, é o Estado, é o governo que te rouba, não é isso? No final, esse é o sentimento. E a gente conhece, os argentinos, isso foi muito, muito forte, né? Muito marcante, esse negócio foi passado para trás, mas passado pelo Estado, né? E depois sou passado pelas instituições, e depois sou passado pelo cara, o advogado que me rouba. Quer dizer, eu só estou chamando a atenção para o seguinte, Prado, uma coisa que para a gente, para os economistas importantes, é a total falta de crença nas instituições. Tá certo? A total falta de crença nas instituições. Mas, em contrapartida, sem as instituições, você não estrutura. Não é importante se é instituições partidárias, o que você quiser. Mas sem as instituições, você não estrutura. E fica uma questão muito, 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 muito fragmentada,
né? Então, como é que você arruma um jogo que é fragmentado, que é desestruturado, que concordo com o Dudu, você acaba enriquecendo porque você tem várias visões. Mas, Dudu, mesmo assim, o que predomina é a fragmentação, é você quebrar, é você desestruturar, e você não consegue achar nada que você possa ancorar para ir a partir dali, entendeu? Você é uma alavanca onde você não tem ponto de apoio. Por maior que seja a sua alavanca, você não tem coisa bem de engenheiro, né? Você não tem onde apoiar para você puxar. Então é um pouco isso que eu gostaria que nessa parte final agora, a gente já encaminhando para o final, vocês pensassem um pouco, Baixa. Eu gostaria que você fizesse as considerações que você queria e já desse uma encaminhada nesse final de... Bom, mas o que a gente aprende quando a gente olha para esses filmes e vê essas coisas? O que fica? É tudo lá. Tá uma merda mesmo, quer dizer, assim, bom português, e, cara, merdou geral. É aquela segundona. É tudo Botafogo? Posso falar que sou botafoguense, tem um lugar de fala botafoguense, posso falar. Prado não pode falar porque é flamenguista. Então, agora eu, como botafoguense, posso. Pois é, Bicalho, quando você fala do Botafogo, eu me lembro daquela última fala de Bacurau, é só o começo. Valeu, Baixa, eu vou me lembrar. Não, espero que não seja esse o caso, né? Nem para Botafogo, nem para Vasco. Mas, o Dudu chamou atenção para que as especificidades do Brasil, né? Em particular do Brasil, no Bacurau, e é verdade que você tem, em cada filme, você tem especificidades de problemas que são locais, né? Até na maneira de contar, na linguagem. Tá? Agora, chama muito a minha atenção, né, esses 4 filmes em 4 lugares diferentes apareceram em 2019. Então, isso chama atenção para uma universalidade, né? Chama atenção para um problema que tá posto, né? Que está colocado. Né? E aí fica... Bastazinho, só um pequeno comentário. Na boca da pandemia. A pandemia vai acontecer no ano seguinte. Pois é, ainda é o futuro próximo, né? Que você não sabia, né? Que ainda ia piorar, né? Mas, enfim, então é um problema que está colocado, claro que com as suas variantes, né? E com as suas especificidades locais, mas o problema está colocado, né? E a pergunta que fica é como é que você responde a isso? Como é que você responde a isso? Agora, a ausência de utopia, eu vou concordar, o Parasita ele tem um elemento que ali me parece que é o projeto da família, é um projeto de ascensão social, né? Quer dizer, ele se espelha naquela família rica e gostaria de ser aquilo. Mas é basicamente isso, né? Isso vai me lembrar de algo que, enfim, já explorou em outros programas, pode explorar no futuro. Me lembra daquela famosa frase da Margaret Thatcher: não existe algo como sociedade. O que há são famílias, enfim, defendendo o seu. Então, né? Pessoas, você deve cuidar primeiro de si e da sua família. Isso. Depois, e da sua família. Do seu vizinho. Depois. Isso. Então, e esse é, digamos, essa frase poderia ser um slogan do neoliberalismo, né? Eu vejo muito aí dizendo, olha, não tem sociedade, não tem projeto coletivo, tenta salvar o seu, né? E o que interessa é enriquecimento, olha para esses caras ricos, tenta um dia se espelha neles, né? Chegar a eles. Seu Harry Lime é o bandido do Terceiro Homem. É esse? Tá. Então, agora, eu acho que onde você tem uma utopia, ainda que muito localizada, é no Odisseia dos Tontos. A utopia deles era montar aquela cooperativa que ia gerar empregos, né? E enfim, salvar o município. Estou repetindo a minha fala anterior, mas aquilo, no fundo, era um projeto. Eles tinham alguma coisa e conseguem. Mas Baixa, ali tem uma coisa sensacional no início do filme, né? Que é aquela frase, mas vocês vão montar uma cooperativa? Vocês vão fazer isso? Porque pior do que está não pode ficar, né? Isso, antes do desastre. Exatamente. Pior do que está não pode ficar. Pode ficar. Enfim, então, esses eram alguns elementos para a nossa conversa. Eu vou trazer só um elemento
de um outro filme que destoa completamente desses que a gente falou, tá? Mas faz uma ponte com o Ladrões de Bicicleta, né? Que o Luiz Carlos está falando da Itália na saída da guerra, né? Itália acaba, enfim, Itália é um país rico hoje, né? Um país europeu. Mas o filme que eu estou pensando é A Grande Beleza. Falar de pobreza, não vai falar de perdedores, não vai falar de um vencedor, mas é a ideia da decadência também. Até no Vencedor, a ideia da decadência, uma decadência moral também, um sentido de fim de festa, né? É o sujeito ali que, enfim, só tem um hedonismo decadente, né? Que é o protagonista. Tá? Então, até, poderia pensar, a coisa do vazio, né? Tem uma dimensão que é muito mais importante, dramática, que é a dos perdedores, mas até nisso você tem um lado da decadência, de um vazio, da solidão, enfim, de outros elementos, até num lado vencedor. Tá? Enfim, mas isso é uma... Vou fazer um comentário, Baixa. Eu não tenho pena nenhuma desse vazio do lado vencedor, não, Baixa. Mas não é esse o ponto, Dudu jogando para sua torcida. Não, é que os europeus gostam dessa... No meio disso não, mas não tem. Quer tirar um sarro com o Numa, né? Eles gostam dessa visão da decadência. A decadência com elegância. O Dudu disse que não tinha pena do Ladrões de Bicicleta, que ele viu a casa do miserável da Itália no imediato pós-guerra é muito melhor do que os pobres brasileiros hoje. Ele me chamou a atenção numa conversa antes. É claro, e é muito profundo. Mas é verdade. Mas o que eu queria chamar a atenção, Dudu, é claro que você aproveitou para jogar para a tua galera, para marcar o teu ponto, entendeu? Para faturar em cima. Você levantou para cortar, mas o ponto que é a coisa do individual, entendeu? Da coisa do individualismo, que é o vazio, entendeu? O individualismo, entendeu? É claro que a gente está falando de uma outra dimensão, que essa é a dimensão mais relevante, que é dramática. Então, entendeu? A ausência, quando você não tem uma ideia de coletivo, você cai nisso também. Isso que eu queria chamar a atenção. Numa? Sim, bom, eu concordo com o Eduardo, a gente vê isso claramente com a família rica, no caso do Parasita, que não tem nenhum rumo, que na verdade se adequa vamos dizer, a comportamentos assim padronizados, né, e a gostos padronizados, a própria estética da casa, né? Essa casa completamente que é muito fria, que não você vê que não tem um processo de apropriação, na verdade a reprodução de elementos estéticos que hoje em dia se espalharam pelo mundo, né? Estética clean, né? Como dizem, que é o estética Airbnb, que é aí intercambiável. Você não sabe se você está na Coreia do Sul, está nos Estados Unidos, está na Europa, está no Brasil, enfim, há uma espécie de padronização, né, das classes superiores, até pelo gosto estético, pela falta de gosto estético, na verdade, a nível internacional. Mas justamente tem um ponto que acho muito interessante aí, que acho que conecta com elementos que foram particularmente tocados pelo Eduardo Costa Pinto, que é a questão das imposições, assim, da imposição de um modelo, esse modelo individualista, essa visão de um mundo onde as classes e a consciência de classe, que pode parecer hoje um conceito anacrônico, mas que, a meu ver, se aplica ainda claramente, a falta de consciência de classe, tudo isso, e, na verdade, muito derivado, muito herdado do modelo anglo-saxão, e particularmente da sociedade americana. E a gente vê, no fundo, que esses preceptos da sociedade anglo-saxã, e particularmente americana, se foram ganhando todos os espaços geográficos. Tá? Talvez o lugar onde menos tenha avançado, justamente como colocou o Eduardo Baixa, foi na Argentina,
que tem uma certa resistência, particularmente na classe média baixa, em relação a esse imperialismo yankee, como dizem, né? E que a gente vê claramente no caso da Odisseia dos Tontos. Não aderem. São os únicos a não aderir. Bom, o Coringa é americano, os personagens do Parasita são profundamente assim admiradores e se adequam a esse modelo americano. Mas não é por acaso, tem uma coisa simbólica no Parasita que é muito interessante, que lá no final do filme, quem comprou a casa da família rica foram alemães. Ou seja, na verdade, você tem assim, as coisas vão... Você vê que, tipo, essa casa, na verdade, em última instância, ela volta para quem a ciência inspirou, ela volta para o ocidental, ela volta para o gringo, para esse mundo. E, no caso de Bacurau, a gente vê também isso, como essa irrupção assim, dos gringos, desse ideal, porque aquele prefeito ridículo também é isso. Esse reflexo de um interior do Brasil, que com agronegócio, com tudo, se voltou assim para a estética, se voltou para essa inspiração, essa visão. E o próprio do sistema americano é justamente de ter de colocar o indivíduo e o núcleo familiar acima de tudo. E, no fundo, esses filmes, acho que eles tiveram, no caso do Coringa e no caso do Parasita, que são os filmes que, na verdade, tiveram maior sucesso a nível internacional, porque o Bacurau não teve uma difusão tão ampla, nem a Odisseia dos Tontos, né? Se a gente for olhar assim, quem realmente assistiu em outros países, assim, mundo afora, são esses dois filmes que tiveram mais sucesso. E, no fundo, são filmes que é um pouco pro, entre aspas, pro burguês se sentir bem, ver esse filme, é uma denúncia, voltar para casa, conversa um pouco na família, dorme, mas no dia seguinte não muda nada. É isso que acontece. Porque, no fundo, esses filmes, até a violência que você tem, essa violência catártica, né? Que você tem, ela é muito estetizada, no fundo. Você não é uma violência realista. Tá? Não é... Então, no fundo, fica aquela coisa, não é muito longe do mundo dos super-heróis. O próprio Coringa vem desse mundo, que é algo muito separado da realidade. Então, eu acho que esses filmes, como foi colocado, realmente eles retratam problemas que aparecem, que se manifestam, que não dá para evitar, só que, no caso em particular do Coringa e de Parasita, eles não oferecem nenhuma porta de saída e, na verdade, não são contestadores assim. Porque em nenhum momento você tem justamente não tem uma continuidade política. A mobilização, assim, no sentido, uma mobilização que seja através de atos de partido político, não existe. É meio que uma constatação, não é assim. E muito filme para democrata americano gostar. Mas, no fundo, é isso. Nesse sentido, assim, acho que tem uma de Bacurau e da Odisseia dos Tontos em relação aos dois outros. Tá? Era só essa pequena observação que eu queria fazer. Meus amigos, demos aqui, eu acho que cobrimos a pauta, né? Qual que nós havíamos combinado hoje. O que, na verdade, a gente procurou conversar com vocês hoje foi exatamente um tema, que é esse tema dramático, né? Da desigualdade, uma desigualdade que cresce de uma forma dramática, a legião de deserdados, de abandonados, daqueles que vão ficando para trás, né? Que não vão sendo, na verdade, vão sendo desincorporados, né? Desincorporados do mercado, desincorporados de serviços, de direitos, e toda a frustração, e toda a revolta, né? E todo o ressentimento, e os impactos, na verdade, sociais e políticos que esse processo cada vez passa a ter, né? Cada vez maior, né? E, na verdade,
a grande falta de preocupação, principalmente dos economistas, ou pelo menos do mainstream, de tratar desses temas e tratar dessas questões. Daí, Bastian, você tem toda a razão, quer dizer, o fato de 2019, né, de ter sido uma estética cinematográfica, através do cinema, que você vai discutir questões, que daí eu acho que o sucesso dos filmes, né, os filmes pegaram por isso, porque isso você não lia nos artigos, você não lia né, não via nos programas, nos jornais, etc. Quer dizer, a omissão de uma elite, de uma elite intelectual, de uma elite econômica, que não se preocupa com fatos que são fatos dramáticos e que estão acontecendo. E que essa denúncia acaba, essa questão acaba sendo colocada na mesa através do cinema. Eu acho que a gente cumpriu, a gente tentou, pelo menos, trazer para vocês, né? Acho que tentamos, né? Discutir esses temas, mas tentar de uma maneira diferente. Se vocês que assistem a gente, vocês gostarem dessa experiência, né? A gente pode repetir, né? Com outros filmes, com outros temas, entendeu? Afinal, eu e Basta pretendemos fazer um programa sobre futebol, não é isso, Basta? A globalização, futebol, etc, etc. Enfim, esses temas. E eu gostaria, então, de agradecer muito a presença de vocês, né? De vocês, agradecer muito ao Prado, Luiz Carlos Prado, que nos trouxe lá uma perspectiva histórica, inclusive, ao nosso debate, saindo um pouco da questão simplesmente dos 4 filmes. Agradecer muito ao Eduardo Costa Pinto, Dudu, muito obrigado pela sua contribuição, muito obrigado ao Numa, né? Bastanzinho, valeu. Bastanzinho, você está muito anos 70, Bastanzinho. Esse seu cabelo está me lembrando minha época de faculdade, meu Deus, nos anos 70. Então, agradecer muito a vocês, agradecer muito aos nossos amigos, aqueles que nos acompanham, né, no Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Depois eles deixam os comentários. Agradecer muito os comentários de vocês, comentários muito legais. Comentários que dão força, né, Basta, para a gente continuar trabalhando. O Prado, né, que é o pai dessa ideia, na verdade, o pai desse programa, que incentivou, não, vamos fazer, que acho que tem esse espaço. Então, gostaria de agradecer muito a vocês todos. Gostaria de pedir para vocês terem muito cuidado. O momento é muito difícil, a barra está muito pesada, então muito... Né? Você vê por aqui, Bastanzinho não estava lá no último programa, né, Basta? Em função de questão de Covid em casa. Nós todos passamos... Tomando muito cuidado, muita cuidado. Disciplina... A barra ainda assim, entrou lá em casa. Isso, a barra está muito pesada, então a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado. E para terminar, como a questão foi uma questão de cinema, né, eu gostaria de falar só o seguinte: nos últimos 10 anos, você teve uma produção cinematográfica brasileira, nacional, muito, muito, muito interessante. Esses filmes estão aí nos diversos streams, desde Netflix, na Globo, enfim, vários lugares você encontra esses filmes, documentários muito variados, filmes de... Aqui falou de Bacurau, né? Filmes Pernambuco, filmes do Ceará, filmes do Rio Grande do Sul, filme de Minas, São Paulo, Rio. Ou você tem uma diversidade de produção, de temas, que é muito, muito interessante. Eu acho que se você quiser ter uma ideia de hoje do que é a sociedade brasileira, com a sua enorme diversidade que tem, gente, dá uma olhada nessa produção do cinema brasileiro, que é muito, muito bom. E está disponível nos streams todos, né? Corram atrás, que vale a pena, são muito legais e dão um painel, um painel sensacional sobre o que é o Brasil hoje. Eu acho que o cinema hoje, essa meninada que está fazendo cinema hoje, ajuda muito a entender o que é o Brasil hoje. Então, vocês olhem com atenção, que é uma produção de audiovisual muito, muito, muito legal, muito interessante, fruto de incentivo, de uma política que teve nos últimos anos, que gerou tudo isso, e que agora, né, está sob um risco imenso, né? Imenso, 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 de se perder essa riqueza cultural brasileira. Mas assista o cinema brasileiro, vejam filmes brasileiros que são muito, muito bons e muito interessantes. Não é possível o cinema brasileiro ser periodicamente destruído, tem que começar. Aconteceu isso no período Collor, nós estamos enfrentando agora. O apoio que é dado ao cinema brasileiro é uma maneira do Brasil se ver na tela. Nós não podemos apenas comentar filmes ingleses, italianos, franceses e de outros lugares do mundo, podemos falar sobre nós mesmos, nós no espelho da tela. Eu acho muito importante, num programa como esse,
chamar a atenção para a importância de uma política de apoio ao cinema brasileiro, da continuidade independente da crise. Bom, a próxima vez que a gente voltar ao tema, né, usando o cinema, vamos fazer só sobre essa safra do cinema brasileiro dos últimos 10 anos, falando o Brasil a partir do seu cinema, desse cinema contemporâneo. Sem dúvida, voltaremos a isso, né, Pradinho? Se a rapaziada quiser, pode deixar que a gente vai voltar. Enfim, beijão a todos, beijão ao pessoal que nos acompanha, muito obrigado. E nos vemos... Ricardo, pede o pessoal compartilhar, dar like, avisa o pessoal. Exatamente, né? Como todo youtuber, né? Aperta no sininho, faz essas coisas todas, enfim. Media training. Não tem essa media training. Dudu é professor, né? Dudu é professor, é outra minha parte dentro, exatamente. É a nossa musa do canal do IE atualmente, né? Nós somos amatores aqui perto dele. Dudu, tem amigos assim, né? Quem precisa de inimigos, né? Gente, beijão a todos. Nos vemos no próximo Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Um beijão a todos, se cuidem e vida que segue.